Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje nós temos esse mistério da Santíssima Trindade. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Não é que eu vou revelar a Santíssima Trindade, mas eu quero que vocês prestem atenção naquilo que é para a nossa vida prática, no dia a dia. Interfere radicalmente. Grande parte dos problemas dos jovens hoje não entenderem a nossa sexualidade é porque não consegue entender a semelhança com a Trindade, né? Bem, a primeira coisa que a gente sabe, Aristóteles e outros filósofos chegaram à conclusão de que a necessidade da existência de um Deus é fácil com a razão. Tudo chega à conclusão que tem que ter um Deus. A causa e o efeito, para todo efeito existe uma causa, mas essa causa não pode chegar ao infinito. Tem que existir uma primeira causa incausada. Concorda? Senão, tende ao infinito, não tem a primeira, não tem a do meio. O movimento, tem que existir o primeiro motor imóvel. A ordem, tantas outras coisas, né? Se existe ordem, tem que ter alguém inteligente que dá a ordem por trás. Não existe ordem sem um ser inteligente. Então, são inúmeras as razões da existência de Deus. Várias. Falar que Deus não existe hoje seria uma grande ignorância. Seria dizer que tudo é o acaso. Se tudo é o acaso, ou seja, a criação do nada para a matéria já não é explicada, porque o nada não produz nada. Depois o Big Bang, mesmo que tenha tido o Big Bang, tem que ter tido um ser inteligente que controla a desaceleração das partículas, por exemplo, a distância do Sol e da Terra. Se fosse diferente do que é hoje, nós não tínhamos vida. Não só basta a angulação da Terra. A água que foi pensada para nós, o ar. Você pensar que tudo isso é o acaso. Claro que não. É óbvio que não. Agora, São Tomás de Aquino dizia que nós não somos capazes de descobrir que Deus são três pessoas com a razão. Nós só sabemos porque Jesus revelou. Jesus revelou que Deus são três pessoas. Quando? Quando ele dizia, primeiro nas teofanias, na transfiguração, que tinha, esse é meu filho amado, a voz, né? E a nuvem. E também no batismo de Jesus no Jordão, também apareceu a voz, o Espírito que desce em forma de pomba e o Filho. A gente chama de teofania. Mas além disso, em outras passagens que Jesus demonstra, Filipe chega a Jesus mostra-nos o Pai. Filipe, estive sempre convosco e você quer que mostre o Pai? O Pai e eu somos um. É claro que houve uma confusão na história, porque como Jesus se encarnou, se esvaziou da sua divindade, era normal que em alguns momentos Jesus falasse que era menos que o Pai. O Pai é maior que eu. Só o Pai sabe. Mas não é. Isso é por causa da kenosis, ou seja, do esvaziamento da divindade que o Filho quis. Antes, o Filho quis isso. Então, enquanto Jesus estava na terra, ele estava vazio da divindade, não da identidade. Mas ele só tinha o poder que o Pai permitisse para a missão. Caso contrário, não tinha. Ele não sabia, enquanto ele estava na terra, quando era o fim do mundo. Quando perguntaram quando era o dia, só o Pai sabe. Hoje ele já sabe, porque ele está com toda a sua glória no céu. Então vamos lá. Jesus revelou que Deus são três pessoas. Que Deus é Pai desde sempre. Isso muda muita coisa. Deus é Pai desde sempre. Ele gerou o Filho. Quando que o Pai gerou o Filho? Na eternidade. Então não foi no tempo. Então desde quando Deus é Deus, Deus é Pai. E ele é Pai porque tem um Filho. Ou seja, o que rege
Dentro da Trindade é a relação entre eles. O Pai ser Pai e o Filho ser Filho. À medida que o Pai gerou o Filho, o amor entre os dois era tão perfeito, que é uma pessoa, é o Espírito. Imagina o Pai gerando o Filho num amor incrível, perfeito. E a partir de então, essa Trindade gira em torno do amor. O Pai que se doa ao Filho no Espírito, o Filho que se doa ao Pai no Espírito. O Pai que se doa ao Filho no Espírito, o Filho que se doa ao Pai no Espírito. O tempo inteiro. Então, a Santíssima Trindade é uma comunidade de amor. Ela não é egoísta. Deus poderia ser sozinho, mas ele não seria tão perfeito se não fosse dentro de si a própria comunidade de amor. E é tanto amor que o Pai se doa ao Filho totalmente a tal ponto que o Filho é Deus também. Agora, qual Deus seria mais perfeito? Aquele que retém a perfeição para si ou aquele que quer partilhar a perfeição? Partilhar. Então Deus quis criar o mundo. O mundo foi criado não porque Deus precisa do mundo, mas porque Deus quis partilhar da sua perfeição. E ele criou o mundo em estágios diferentes, dignidades diferentes. Minerais, que nem vida tem. Vegetais, que tem vida, mas é totalmente material. O vegetal nem tem movimento. Os animais, que tem o quê? Sentidos. Os sentidos já dão aos animais uma dignidade maior. Eles locomovem. Começa material, a visão, por exemplo. Começa material, mas termina imaterial. À medida que as coisas vão se tornando imateriais, mais dignidade vai ganhando. Então o animal já tem uma certa dignidade. Só que ele já age por instinto. Cada natureza do animal já define como ele deve ser. Os anjos, que são os ápices da criação, que é puro espírito, que foram criados, imagem com o Criador, porque eles têm inteligência e vontade. Só que os anjos são tão top, que quando eles decidem, decidiu para sempre. Eles foram criados e rapidamente caiu uma terça parte e os outros ficaram no céu. E o ser humano que está no meio da situação. Tem parte animal, o corpo, que tem desejos de corpo, porque o animal tem o conhecimento sensitivo e o desejo. Só que é regido pelo instinto. Eles não têm liberdade. Você nunca vai ver um leão comendo uma salada tropical. Não vai. Uma vaca comendo um coração de galinha. Sempre vai ser comendo capim. Na natureza, está marcado. O ser humano não. O ser humano tem o que em Gênesis fala de imagem e semelhança com o Criador. E é nessa imagem e semelhança que eu quero mergulhar um pouco. Essa imagem e semelhança com o Criador, os padres da igreja, ela pode ser analisada de vários aspectos. Primeiro, o simples fato de Jesus se encarnar. O Filho de Deus se encarnar. É imagem com o Criador. Mas a nossa inteligência, que os animais não têm. Nós temos uma capacidade, através do intelecto, de descobrir o fim das coisas e ter liberdade de escolha pelo fim. Coisa que o animal não tem. Se tem um animal com fome, uma criancinha entra na frente, o animal come a criancinha. Isso é maldade? Não. Ele age por instinto. O ser humano não. Se eu estou com fome e tenho um prato de comida, eu posso descobrir o fim daquilo e posso decidir ou comer para matar a fome, ou não comer para ficar fitness, ser um padre todo fitness, ou não comer para ser santo, fazer um jejum. Não posso? Então eu posso fazer 3 coisas. Não, eu estou em jejum, quero crescer na alma. Não, eu estou de dieta, quero ficar bonito. Ou comer. Os animais não têm isso. Isso já deixa semelhança com o Criador.
Você tem liberdade, você escolhe o fim das coisas. E esse intelecto, preste atenção, gente. Vocês não vão ouvir isso em quase qualquer lugar, não. O intelecto e a vontade não estão no cérebro. Sério? Não estão no cérebro. Estão na alma espiritual. A consciência está no cérebro. A alma espiritual do ser humano que tem o intelecto e a vontade, que é semelhante ao intelecto e à vontade do anjo, que não tem cérebro, mas tem intelecto. Não tem? Existem vários trabalhos hoje, em grandes hospitais. Tem um em Nova York famoso, que eu esqueci o nome, não sei se é o John Hopkins, que eles estão fazendo um trabalho seguinte, que eles estão descobrindo que após a morte cerebral, existe atividade intelectual. Existem quase morte também, que mostra que o paciente vê o gorro do médico e consegue ter uma ação intelectual, mesmo com anestesia total, né? Além disso, existe uma dedução de que o intelecto não está no cérebro, que é o seguinte: todo órgão dos sentidos limita o sentido. Por exemplo, eu preciso do ouvido para ouvir? Eu preciso do olho para ver? Do tato? Sim? O que acontece? Quando eu fecho os meus olhos, eu não vejo mais. Não é verdade? Se eu tapo os ouvidos, e o órgão não permite que eu tenha capacidade reflexiva. Por exemplo, ver de ver. Eu não consigo, que limita. Ouvir de ouvir. Mas eu consigo pensar de pensar? Consigo. Eu consigo pensar de pensar. Estou pensando e pensando o que eu estou pensando. Posso fazer isso? Ora, se tivesse no cérebro, o cérebro iria impedir isso. Mas como não está na alma espiritual, eu posso ter liberdade de capacidade de reflexiva. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque existe uma hierarquia de valores na semelhança com o Criador. Então vamos lá. Em Gênesis 1:27 fala aqui: criemos o homem à nossa imagem. Homem e mulher criemos. Os criou. Ué. Então vamos lá. Eu já falei que eu sou um ser animal, mas ao mesmo tempo tenho uma alma espírito. Eu sou livre para decidir o que eu quero. Isso já é imagem com o Criador. Os animais não são livres e os anjos são livres, mas rapidamente decidem. Nós ainda podemos arrepender. Certo? Depois em Gênesis fala que homem e mulher, imagem e semelhança com o Criador. Por que homem e mulher? Ora, aquela união do Pai e do Filho na Trindade, ela se faz presente na criação com o homem e a mulher. O corpo do homem é complementar ao da mulher? Então o que acontece? O homem se doa à mulher e a mulher se doa ao homem. O que nós recebemos no batismo? O Espírito Santo. Então vejam bem, assim como o pai se doa ao filho e o filho se doa ao pai, e o amor entre os dois é o Espírito Santo, o homem se doa à mulher e a mulher se doa ao homem, e o amor entre os dois é o Espírito Santo recebido no batismo. É semelhante agora ou não? Quando eu coloco um contraceptivo, ou quando eu busco relação sexual, o ápice da entrega do homem e da mulher não é a relação sexual? Então, a relação sexual, na verdade, quando ela é no matrimônio aberto à vida, ela é sagrada, porque ela, na verdade, é o ápice da união do pai e do filho, ou de Cristo e a igreja. Por isso que qualquer tipo de relação sexual que seja só pelo prazer, quebra a imagem e semelhança com o Criador. Estão conseguindo entender isso ou não? Porque agora, se eu uso uma mulher para ter prazer, eu estou me doando ou estou usando ela para ter meu prazer? E ela me usa para ter o seu prazer. Então,
Nós só conseguimos entender o projeto de Deus, da parte da entrega, do matrimônio, do sexo, se nós temos um pouco da noção da Santíssima Trindade, que é o que hoje não se tem mais. Hoje, se você fala para um jovem, não, você não pode ficar brincando aí de relação. Existe uma coisa só que nós temos palpável, que o jovem pode repensar, que é quando nasce uma criança de um relacionamento de brincadeira fora de uma família desestruturada. Só quem sabe é quem cresceu sem pai e mãe juntos. Pai e mãe separados. Nem digo pai que não ausente total, né? É uma dor lacinante. Lacinante. Então, por aí é tangível para um jovem. Mas tirando isso, ele não entende por que a relação sexual não pode ser com homem com mulher, ou com homem, mulher com mulher, ou não interessa se é casado ou não. Porque ele não tem essa noção. Não se ensina que, na verdade, o homem, nós somos semelhantes ao Criador e a dignidade nossa é infinita, porque Deus nos fez para Ele. A igreja é a convocação de um povo que se rebelou contra o Criador para que volte a ter essa comunhão com a Trindade. O Espírito Santo recebido do batismo é a alma do povo convocado. Agora vocês estão conseguindo entender um pouco o que é o projeto de Deus com a Trindade? O Pai, a Trindade, convoca um povo através do batismo que se configura a Ele, que vive os mandamentos, para que entre em comunhão com Ele. Por isso que a adoração é uma das orações mais fortes para nós aprendermos isso. Quando você vem adorar, você vem com a sua miséria, com a sua dificuldade, sua limitação, aí você chega ali. Aí Jesus está exposto. O que você faz? Vamos ver como é que é a Trindade. O Pai se doa ao Filho e o Filho se doa ao Pai. O Pai se doa ao Filho. O que você vai fazer ali? Eu me dou completamente à Trindade, porque Jesus está ali, está os três, e a Trindade se doa a mim. Eu dou a minha dor, eu dou a minha miséria, e Ele me doa a sua graça. Isso se chama koinonia, comunhão. Então quem adora, na verdade, faz aquilo que Deus quer que nós façamos no céu para sempre. Quem é adorador é aquele que corresponde ao chamado de Deus, a essa entrega à Trindade. O Pai se doa ao Filho, você se doa à Trindade. Então quem está em adoração é a posição mais bela, que mais agrada a Deus. Lógico, menos a Santa Missa, que a Santa Missa é o ápice, né? Porque a Santa Missa é a comunhão máxima. Quando você comunga, ou faz a sua comunhão espiritual, você está no ápice da entrega total de si. Mas entendam que a Santíssima Trindade aguarda vocês para que um dia, ou para que neste mundo você escolha primeiro entrar em comunhão com ela, para que um dia no céu nós vivamos para sempre em comunhão com a Trindade. O que é, na verdade, o céu? Comunhão com a Trindade. Deus vai preencher a gente com tudo, toda a alegria que a gente sempre sonhou, plenamente, para sempre. Tudo quanto é anseio que você tem de alegria, Deus preenche. Por isso que a felicidade é um dom de Deus. Ninguém é feliz sem Deus. Por isso que é sempre vazio quem não vem fazer essa oração, não adora, não reza o rosário. Porque não entra em comunhão e a alma fica sempre vazia. Por que o homem se cobriu e a mulher antes era nu e se cobriu? Porque antes Adão tinha plena convicção que seu corpo era para se doar. E Eva tinha plena convicção que seu corpo era para se doar. Com o pecado, o que aconteceu? Entrou a cobiça. Então Adão cobiçou o corpo de Eva. E Eva cobiçou o corpo de Adão, por isso que se cobre. Se nós tivéssemos a consciência que nós nascemos para nos doarmos e não para usar o corpo do outro, nós não precisaríamos de vestir roupa. A gente se veste para proteger da cobiça. Alguns se vestem para induzir a cobiça, diferente, né? A falta de modéstia. Estão entendendo um pouco agora
essa relação entre a Trindade e nós, em relação à nossa relação sexual, ao matrimônio. Uai, padre, mas se o matrimônio é o ápice da entrega da Trindade, e o celibato? Ora, como entrou o pecado no mundo, aquilo que era para ser harmônico de entrega e geração de vida, uma criança, se tornou simplesmente cobiça e busca de prazer. Então entrou tráfico de pessoas, prostituição, adultério e destruiu a sociedade. Ora, como quem não tem Deus acha que a felicidade está em satisfazer o corpo e busca esses prazeres, o que Deus faz? Chama alguns, mulheres e homens, para viverem o celibato e dá a alegria de presente. Infunde a alegria de presente. Para confundir quem acha que só é feliz quem vive pelo prazer, seja do corpo sexual ou da comida. Então é a forma que Deus usa para trazer para si e servir de exemplo para os demais. E na verdade, quando Jesus diz, quando Deus fala, crescei e multiplicai-vos em Gênesis, antes do pecado, e depois a gente sabe que durante todo o Antigo Testamento era maldito que não tinha filho, porque na verdade para eles tinha que ter descendência da terra. Hoje a maldição não é ter filhos físicos, é não ter filhos espirituais. Se um casal não consegue ter filho, mas ele está na igreja gerando filhos espirituais, ele não é maldito, ele é bendito. E se um casal tem vários filhos, mas não é capaz nem de educar nem seus próprios filhos para o céu, ele é maldito. Entenderam a maldição? Entendeu o celibato? O celibato é a forma que Deus tem para mostrar de que a felicidade é dom de Deus. Que se você segue aquilo que Deus prescreve, que a nossa vida é de doação no matrimônio, para gerar vida e não para usar o outro, Deus pode te fazer feliz, enquanto aquele que acha que o prazer em si é o mais importante, se torna escravo. Por isso que você vê um monte de gente aí que perde tudo de dinheiro, que se escraviza. Quanto mais nós nos aproximamos da Trindade, mais nós somos livres. É confuso o que eu falei ou não? Deu para entender? É muito importante vocês entenderem isso, porque isso não é muito explicado. E muitos jovens não entendem o porquê. E é assim que você vai educar seus filhos. Entender que o ser humano tem uma dignidade infinita. Nós não somos meros animais que se usam. Nós temos uma dignidade infinita de morar para sempre com a Trindade. A Trindade que criou o universo nos quer com ela. Hoje existem 2 corpos humanos dentro dessa comunhão. Existe um que faz parte da Trindade internamente, que é o corpo de Cristo, e Nossa Senhora que está em comunhão com a Trindade. Por isso que aqui tem até ela no meio dos 3, né? Ela é filha do Pai, esposa do Espírito e mãe do Filho. E é aquela comunhão que Nossa Senhora está lá, que Deus quer para nós. Então nós temos uma dignidade infinita. 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 Nós não podemos achar que somos animais. Nós não podemos achar que a gente pode tratar um ao outro como um qualquer. Que em 4 paredes um casal faz o que quer. Porque nós não somos simples animais. Nós somos imagem e semelhança com a Santíssima Trindade. E mais, ela quer que nós um dia participemos com ela no céu para sempre. Para que você quer se tornar um lama? O que isso vai acontecer? Vai esvaziar a sua alma, você vai ficar sempre infeliz nesse mundo, escravo, e depois pode perder a sua dignidade infinita do céu. Então é muito importante entender um pouco a Santíssima Trindade, nesse amor recíproco que tem com a gente. A igreja é de Trinitate
plebis adunata. De trinitate de em latim pode ser pela ou através da qual, da trindade, um povo reunido pela trindade para a trindade. Isso é a definição de igreja. Esse povo aqui, a trindade convocou vocês para estar aqui hoje. Porque o sonho dela é que um dia vocês estejam com ela para sempre no céu. E Deus vai preencher todos os anseios de alegria que você sempre sonhou. Nunca vai faltar nada. Nunca. Enquanto quem está lá fora dá dó. Vai ficar sempre frustrado e ainda pode perder esse chamado da trindade. A trindade que convoca o povo. Isso é a igreja. De trinitate plebis adunata. Um povo reunido pela Santíssima Trindade para ela. É bonito ou não é? Então, nesse dia da Santíssima Trindade, acreditem. A Trindade, que criou o universo, nos fez semelhantes a eles. E um dia quer estar conosco para sempre com eles. Não percam essa oportunidade. Para isso, vivam o dia a dia, na doação total. No matrimônio, um se doando ao outro, ou na igreja, quem não é casado, ou se doem na igreja, cada dia mais um ao outro. Sempre no amor, que é o Espírito Santo. Se você tem dificuldade de amar, peça o Espírito Santo. Se você tem dificuldade de perdoar, peça o Espírito Santo. Se você tem dificuldade de estar em adoração, peça o Espírito Santo. É Ele que nos coloca em comunhão com a Santíssima Trindade. Vamos rezar o creio maior agora, que está aí no folheto. Creio em um só Deus, Pai